Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu tô aqui com o Daniel no meu colo, meu filho, e a gente quer compartilhar com você uma palavra de Deus que vai te mostrar que tem jeito sim, amém? Para Deus não há impossíveis. Então, isso aí que você está passando tem jeito para Deus. E essa palavra está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9. A gente vai conhecer aqui um homem chamado Jabes. Jabes era descendente de Judá. Ele era da tribo de Israel. E ele era da nação de Israel, da tribo de Judá. E a Bíblia começa falando aqui sobre ele, né? Fala o inverso aqui, né? Começa contando o fim dele e depois explicando como é que ele chegou lá. Diz assim, ó, aqui no versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Você vê que Deus está falando, a palavra está falando aqui que Deus abençoou ele. Que ele teve mais sucesso, que ele foi mais próspero, mais abençoado do que os irmãos dele. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Amém? Você vê que Jabes, quando ele nasceu, o parto foi complicado. E naquela época, o nome das crianças era o que eles esperavam deles. Né? O nome tinha a ver com alguma característica. Hoje a gente escolhe o nome assim, pelo que a gente gosta, né? Mas naquela época não. Então, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por causa quê? Dos significados. E Jabes, ele recebeu, assim que ele nasceu, pela dificuldade que foi, você vê que a mãe dele teve dores. Ela deu esse nome com esse significado. O significado que significa dor, aquele que provoca dores. Mas Jabes, ele não aceitou aquela sentença. Já assim que ele nasceu, né, você vê que ele cresceu, ele entendeu o significado do nome dele, mas ele não aceitou. Ele não queria que a vida dele fosse assim, com dores, com dificuldades. E aí no versículo 10 diz assim, por que ele foi mais ilustre, né? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. Você vê, ele pediu a Deus para ele não sentir o quê? Não sentir dor, não sofrer as dores, que o mal não atingisse ele. Você vê que Jabes orou, Jabes clamou a Deus. Aqui, se você pegar a sua Bíblia aí, se você for olhar, o versículo termina com uma reticência. Significa o quê? Que ele falou mais coisas, a Bíblia aqui é resumida. Mas ele abriu o coração para Deus. E aí o que continua dizendo aqui no finalzinho do versículo 10? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aí eu volto lá para o 9. E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Você vê, teve jeito na vida de Jabes, que ele já nasceu com a sentença. Ele já nasceu ali marcado. Toda vez que alguém chamava ele de Jabes, estava dizendo que a vida dele ia ter dor, que ele ia provocar dor, que as coisas na vida dele não iam dar certo. Mas você vê que ele clamou a Deus e Deus mudou a história dele. Clame a Deus também, faça a sua oração, clame a Deus. Você vê que aqui a gente tem um exemplo, ele pediu a Deus para abençoar ele. Pediu a Deus para prosperar ele, para ampliar os termos dele, para que a mão de Deus fosse com ele, para que o mal não o atingisse, o mal não fizesse ele ser afligido. E Deus lhe concedeu, porque ele rasgou o coração, ele foi sincero. Seja sincero com Deus também e creia que tem jeito sim, mas você precisa abrir a sua boca e falar com Deus, amém? Oração tem que sair a sua voz. Às vezes a gente pensa assim, vou orar em pensamento.
Pode até orar em pensamento. Mas você precisa falar, porque na sua palavra há poder. Tá bom? Então que Deus te abençoe em nome de